Então, pessoal, bem-vindos ao nosso grupo de amizade de Assis. Neste último dia de setembro, que estamos vivendo aí o final desse período agradável de seca, iniciando daqui a alguns dias as chuvas que virão trazer o frescor, o alívio, a umidade na nossa terra aqui do Cerrado, né? Então vai ser muito bom. E nós estamos retornando aqui aos nossos estudos, a nossa palestra, falando sobre a questão da lei natural do bem-estar. Tudo progride, e progride sempre, como nós temos estudado aqui quando iniciamos o estudo da lei de progresso. E a gente lembra aqui no final do século XVIII, quando o senhor suíço Jean-Jacques Rousseau, filósofo, novelista, escritor, ele vinha falar, pregar junto à comunidade francesa, da europeia, sobre a importância da liberdade, da igualdade, da fraternidade, como nós lemos no início aqui da nossa reunião, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele falava muito sobre isso. Era um dos principais mentores, escritores, entusiastas, e foi um dos incentivadores da chamada Revolução Francesa, no século XVIII. E ele tinha umas ideias muito peculiares. Ele fala, olha, desde que a gente deixou de viver na natureza, no estado de natureza, e começou a viver aqui nas cidades, etc., colocando cercas, etc., tudo se corrompeu, a vida se corrompeu. Bom era aquele tempo que a gente vivia na natureza, gozando de plena liberdade, sem precisar lidar com a escravidão, sem precisar lidar com essa política absolutista, corrupta, que impinge os seus decretos por força, e muitas vezes privilegiando alguns em detrimento de muitos, a fome e graça aqui entre nós. Melhor era aquele tempo onde a humanidade vivia em liberdade, tinha todo o território para viver, não existiam brigas, não existiam cercas, divisões entre nós. E assim esses ideais de liberdade, igualdade, leis iguais para todos, onde todos pudessem votar, todos tinham direito de voto, ninguém precisaria escravizar ninguém, nem fazer servos. Então, assim, a humanidade viveria realmente uma plenitude. Essas são algumas ideias que levaram aquele grupo a levar uma renovação na política, uma reestruturação na política francesa naquela época. Marcou uma história na França e na Europa e no direito ocidental. E aquela época também, no século seguinte, viveu uma pessoa chamada Allan Kardec, que começou a conversar com os espíritos. E ele, sabedor dessas ideias, que alimentavam a intelectualidade francesa e europeia, ele fez uma pergunta muito interessante aos espíritos. Lá na questão 777, que eu vou colocar aqui para vocês darem conhecer nesse texto aqui, uma parte do texto, que diz mais ou menos o seguinte: tendo o homem, ou tendo a humanidade, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Ponto. Fez essa afirmação. E aí ele pergunta aos espíritos: diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Então a gente lembra o que Jean-Jacques Rousseau falava, que o homem é bom por natureza, o que o corrompe é a civilização. É uma dos seus ditados, né?
E Kardec faz essa pergunta aos espíritos: o que vocês acham sobre isso? E eles respondem: que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também não são mais felizes do que os homens feitos? As crianças também não são mais felizes do que os homens feitos? Porque quando a gente é criança, o que acontece conosco? A gente brinca, né? Tem hora, todo mundo, o brinquedo é de todo mundo, a gente quer o brinquedo só pra gente, mas depois a gente aprende que compartilhar é bom, aí brinca, vai na casa de um, vai na casa do outro, vai na rua, né? Vai pra escola, e não tem preocupações, não tem boleto para pagar, né? A comida, geralmente, alguém vai fazer, ou o papai, ou a mamãe, ou alguém, vai nos sustentar, vai nos dar o que nos alimentarmos, prover as nossas necessidades, o seio materno, os peitos fartos, os braços fortes, que vão nos trazer os alimentos. É uma despreocupação, é uma coisa, é uma vida lúdica, mágica, é um tempo mágico que nós devemos aproveitar no nosso aprendizado. Só que aquilo ali passa, né? O estado de nós vivermos crianças não é eterno. Nós não somos igual Peter Pan, que vivia no mundo da fantasia e vivia sempre jovem, sempre criança. Não é assim a realidade, não é? E é interessante que esses ideais de liberdade inspira todos nós. Aos poucos nós nos livramos da escravidão humana, aos poucos, já bem menor. Antigamente era oficial, era estatal. Hoje não, já é perseguida o trabalho análogo à escravidão. Já nos causa um impacto negativo, quando nós pensamos de pessoas vivendo no trabalho e sob condições inóspitas, sem higiene, sem descanso, sem pagamento digno. Isso já nos traz um sabor. Mas isso existe ainda no Brasil e em outros lugares do mundo, a escravidão humana, mas já é bem mais combatida. A liberdade, então, é um dos valores mais importantes do ser humano, caracteriza a nossa humanidade, nos caracteriza como humanos. Só que como nós chegamos até a instituir, a criar uma estátua da liberdade. Você já ouviu falar da estátua da liberdade? Pois é, teve outra pessoa, muito bem, você já viu na televisão. Às vezes tem algumas réplicas aqui no Brasil também, né? Interessante isso. E a gente vê que uma outra pessoa pensou, olha, tudo bem, construímos a estátua da liberdade. Só que agora a gente não pode esquecer uma irmã dela, uma irmã gêmea dela. Qual é? A estátua da responsabilidade. Então, a gente construiu uma estátua da liberdade lá na costa leste americana. Então, eu proponho que nós construamos uma estátua em nome da responsabilidade na costa oeste, para a gente lembrar que liberdade não existe sem responsabilidade. Viktor Frankl, o autor do projeto. Não foi realizado ainda. Por quê? Porque é isso mesmo. A vida sem liberdade realmente não é uma vida. Mas a vida de uma liberdade total também não é vida. Também não contribui. Por isso é que nós vivemos em sociedade. Por isso que nós vivemos em grupos, para cuidarmos uns dos outros. E nesse cuidado uns dos outros, nós precisamos lidar com a responsabilidade nossa e a responsabilidade do outro também. Nós não podemos fazer tudo o que quisermos a todo tempo. Tem a hora de acordar, tem a hora de dormir, tem a hora de ir para a escola, tem a hora de cuidar da higiene pessoal. Por quê? Porque apesar de nós termos liberdade de não fazermos nada, se nós fizermos alguma coisa, para o nosso progresso será melhor. E esta lei do progresso nos faz pensar em utilizar a nossa liberdade na direção de algo. Na direção de algo que
nos fortaleça, embeleze onde nós vivemos, traga mais conforto, mais saúde, etc. Se a gente tem a liberdade de fazer qualquer coisa, por que não melhorarmos o nosso estado de coisas, na nossa vida social, na nossa vida particular e íntima? Por que não utilizá-la nesse sentido? Desenvolvendo o senso da responsabilidade. Eu tenho um valor chamado liberdade, que é um tesouro inestimável. Vamos aplicá-lo. As horas que nós temos vivendo de vida, né, esse patrimônio que chama-se tempo, onde nós desfilamos a nossa liberdade de ação, de pensar, o que nós estamos fazendo com ela? Então, com base nisso, esses autores que pensavam que quando nós estávamos vivendo em sociedade, nós saímos daquela esfera de amor natural, como nós fomos criados, porque Deus é amor, criou todos amoravelmente, e quando vivemos em sociedade, nós perdemos isso, perdemos a nossa liberdade, fica limitada, e limitada às vezes por ditadores, soberanos, que muitas vezes estão querendo apenas, em princípio, manter a sua hegemonia, os seus cargos, a sua família, os seus bens, em detrimento da sociedade como um todo. Então, por que a gente vai dedicar a nossa vida a uma sociedade onde nós estamos tolhidos e não estamos alimentados, estamos em sofrimento, adoecidos, nossa sociedade está adoecida. Então, essa civilização ela não funciona, segundo esse pensador, lá no século XVIII, olhando para a sociedade europeia da época. E muitos desses pensamentos repercutem até hoje. Mas e se nós vivêssemos numa sociedade que ela fosse funcional? E nós temos algumas coisas a falar sobre isso. Mesmo nós não temos uma sociedade perfeita, nós temos progresso vivendo em sociedade. Não vamos esquecer quando Aristóteles disse que o homem está na sua natureza a vida em sociedade, no politicum, zoopoliticum, né? Natal. Você lembrou bem? Nós temos a necessidade da vida social, segundo Aristóteles, esse outro pensador lá da Grécia, antes de Cristo, né? 500, 400 anos antes de Cristo. Ele falava isso, que nós temos a necessidade da vida social. Nós nos reconhecemos como seres humanos porque estamos vivendo em sociedade. E se o homem que não vive em sociedade, vive isolado, ele é duas coisas. Ou ele é uma besta fera, um animal, ou ele é um deus ou um semideus. Não é humano, né? Nós somos humanos, seres humanos. Necessitamos da vida social. É um livro Política, de Aristóteles. Então, a gente tem que tirar proveito disso. E nós tiramos. Imagina se nós vivêssemos lá retirado, hoje em dia, lá no meio do Cerrado, isolados aqui a 200 quilômetros da próxima cidade, ou lá no meio dos Pampas ou do bioma da Amazônia, e adoecêssemos. Olha, eu estou aqui, sei lá, eu comi alguma coisa que não me fez bem e preciso de assistência. Só que a próxima cidade fica a 200 quilômetros daqui. Agora imagina essa mesma pessoa passando por uma perturbação no seu sistema digestório e ela estando aqui numa cidade, aqui no Jardim Gá ou aqui na sua cidade. Ele vai aqui na rua, procura em menos de 1 quilômetro e encontra 2 ou 3 farmácias ou posto de saúde para o atendimento emergencial, né? Agora imagine naquela época, na opção de nós vivermos isolados, nós devemos estar preparados para assumir a responsabilidade desse isolamento e para assumir também a responsabilidade de viver em sociedade. Precisamos cuidar uns dos outros, precisamos valorizar determinados contratos sociais, como é o nome lá do Instituto, para nós exercermos a nossa liberdade em conjunto sem nos ferirmos, sem nos machucarmos. E isso nós abrimos mão da nossa liberdade total, plena de fazer qualquer coisa, para vivermos em harmonia com o próximo. Daí
as leis morais, a lei de sociedade e a lei do progresso. É um progresso na marcha da humanidade a vida social, segundo os espíritos. Né? Porque nós não podemos mais continuar vivendo na infância da humanidade. É que nem a gente encontrar uma pessoa hoje em dia vivendo com a mente infantil, achando que é uma criança, que todas as pessoas têm que servi-la, têm que prover os seus alimentos, têm que atender às suas vontades. Essa é uma mente infantil. Tá? Uma mente que já entrou na esfera do livre-arbítrio responsável, da liberdade com responsabilidade, ela sabe que ela também tem que fazer a parte dela, ela também tem que se esforçar para usufruir da vida social. Porque a vida social existe uma lei chamada de reciprocidade, que os espíritos nos lembram muito, principalmente na série André Luiz. Existe a reciprocidade. O que é isso? É dando que se recebe. Tá? E assim a gente vai andando, caminhando. E a vida é assim mesmo. A gente só querer receber e dar só um tantinho, não está proporcional àquilo que nós entendemos melhor na sociedade. Claro que muitos vão dar muito. Mas quando a gente sai aqui, vou numa farmácia, está aqui a receita médica, vou lá comprar um medicamento para solucionar o meu problema, que eu estou com um problema grave, preciso de uma intervenção medicamentosa. Aí eu vou na farmácia, está lá a farmácia, vou lá e compro porque trabalhei, né? E compro o meu remédio, tomo o remédio e resolve. Quanto esforço foi feito para colocar aquela farmácia ali, para colocar aquele remédio ali, para que eu pudesse usufruir daquilo. Quanta vida social, quantas relações sociais não se estabeleceram nos milênios para que aquele alimento, aquele remédio, aqueles valores estivessem ali na prateleira para nós nos servirmos dele. Muitas vidas, muitas horas de dedicação, de estudo, sacrifícios, né, inclusive de animais. Vocês sabem que os medicamentos primeiro são testados em animais. Inclusive as plantas medicinais que viram remédios, são testados pela nossa fitoterapia contemporânea, né? Ela é racional, ela é objeto de testes em laboratórios. E sabe quem é que vai ser testado? É o peixinho, é o ratinho de laboratório, né? Que vai ser sacrificado para saber se aquilo ali faz bem para ele, vai fazer bem para a humanidade. Se fizer mal para ele, vai fazer mal para a humanidade. Por isso nós temos tantas plantas aí maravilhosas aprovadas, inclusive pela Anvisa, que já passaram por esses testes. E comprovado, faz bem mesmo. Batata doce faz bem para o estômago, né? Espinheira santa também, né? Trata o estômago. Igual de omeprazol, não sei o quê. Uma emergência ali, não tem nada, não conheço outra coisa, resolve. Mas existem outras melhores que Deus colocou, né, na natureza que servem a nós. Então, naquela época nós vivemos lá, na época da França, no século XVIII, lá na época do século III, IV a.C., lá em Aristóteles, o remédio era a natureza. Eram os minerais, né? Eram as plantinhas, eram os animais que às vezes se transformavam em remédio. Né? A homeopatia, inclusive, usa, né, derivados de minerais, plantas e animais também. Na fitoterapia, não, são só plantas. Então, eles sabiam, né? Eles desenvolveram lá conhecimento científico, conhecimento da sabedoria do trato com a vida. Né? Tem um senhor lá que o pai da medicina, né? Se não me engano é Hipócrates, tinha outro também, um outro segundo pai da medicina, já na Roma, durante a civilização romana, que foi Galeno, entre outros, né? Depois Paracelso, etc. Pegava na natureza e falava, isso aqui faz bem, tal, etc. Né? Os remédios eram a farmácia viva, a farmácia da natureza, que era a farmácia nossa. Continua sendo? Continua. Tem muita coisa na natureza que é só a gente olhar aqui, na nossa rua tem remédio. Plantas que são remédios, que Deus colocou
alimento e remédio para servir a humanidade inteira por séculos e séculos. Como a gente falou, já reportou aqui, da nossa biodiversidade, nossas plantas no Brasil, existem conhecidas mais ou menos 55 mil espécies. Dessas 55 mil, estudamos mais ou menos 0,4% desse total. Isso no Brasil. Tá? Então, existe muita coisa, muitos recursos desconhecidos. Muitas vezes os nossos índios conhecem, os nossos povos originários do Brasil, do Peru, do Egito, da China, a medicina tradicional chinesa. E uma das coisas mais importantes aqui, fazendo uma abertura aqui para um tema que está no livro, na questão 777, lembra que o Kardec faz a pergunta, olha, nós sabemos que no estado da natureza nós tínhamos menos necessidades, não é? Tínhamos necessidades, não precisa de WhatsApp, essas coisas, não precisa. Né? A gente resolve aqui de outro jeito, se comunica de outra maneira. Né? E sempre se acha das tribulações que para si mesmo cria quando no estado de maior adiantamento. Existe tribulação que nós criamos no estado de maior adiantamento? Existe. No dia a dia a gente sabe, o trânsito, por exemplo, é uma coisa que quem dirige, né? Ou quem anda de ônibus, precisa se deslocar, sabe que muita gente junta causa tribulação. Por mais que nós tenhamos desenvolvimento das relações trabalhistas, do trânsito, algo que nos transporta rápido, antigamente tinha que ser o cavalo, hoje em dia o carro, a moto, etc., os aviões, nem avião tinha, né? Então agora era só no pé e no lombo do burro ou do cavalo. Quem tinha burro e cavalo era rico. Né? Hoje em dia não. Então com um carrinho aqui, uma moto, tal, pega um táxi, pega um Uber, vai. Antigamente não era assim, mas olha só, as tribulações que é o progresso, tem tribulação? Tem, a gente fica, poxa, estamos nesse trânsito aqui, que tribulação, que preocupação, né? Perda de tempo, etc. Porque a gente passa por isso também. Mas antigamente, não, a gente ia, mas para se deslocar uma distância grande, olha só, até chegar lá, o prejuízo já foi grande, não é mesmo? Então a gente vê que existem essas tribulações. E a gente vai lidando com isso. Olha agora, como a gente vai resolver? O carro é bom, o avião é bom, aquilo ali também é bom, lavar a mão é bom. Né? A gente descobriu, a humanidade descobriu desde do século XVIII que lavar a mão é bom. Lavar a mão salva a vida. Mas é século XVIII, depois de Cristo. Lavar a mão salva a vida. Sabia disso? Lavar a mão salva a vida. Os hábitos básicos de higiene preservam a vida. Então a gente começou a ter uma vida social intensa, sem pensar na nossa liberdade, sem utilizar a nossa liberdade de qualquer jeito, e aí começou a ter prejuízo na saúde dos outros, na nossa própria saúde, das nossas crianças. Olha, lavem as mãos. Precisa. Aí as pessoas iam fazer parto, né? Aí fazia um parto aqui, depois fazia outro parto aqui, agora essa senhora aqui, agora aquela lá. E não lavava as mãos. O que acontecia? Infecção. Natal. Aí não, temos que ter práticas, boas práticas, etc. Lavar a mão, botar luva, etc. Né? Aí o que aconteceu? Acabou. Diminuiu bastante. Mas por quê? Observação, a gente vai observando. Olha, uma coisa está errada aqui. Então vamos tentar lavar a mão. Olha, ele lavou a mão. Aquele senhor é cheio de, né? Lavava a mão sempre, as senhoras não adoeceram. Deve ser lavar a mão, deve ser bom, vamos estudar. Aí foram estudar. Foram construir escolas, universidades, foram estudar, observar, fazer testes. Realmente, agora a gente sabe que lavar a mão é bom. E é bom por quê? Por isso. Porque se não lavar, o prejuízo é esse causado por isso. Agora a gente já sabe, a gente tem certeza. E assim vai se construindo o conhecimento. Então, o adiantamento nosso, ele também vai levando que a gente comece a conhecer as coisas. E a gente começando a conhecer as coisas, a gente vai acertando mais do que errando. A gente vai corrigindo os nossos erros. É a parte moral de nós fazermos melhor aquilo que nós fazemos. Mas comer é só você pegar a comida e botar na boca. Pega com a mão mesmo. Não. Vamos usar talheres, vamos lavar as mãos, usar talheres. A gente vai ter menos problema. É mesmo? Vai. A gente vai se educando.
Nós deixamos de comer com a mão para comer com talheres, lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes, olha só. Tem que escovar o dente, não tem? Por quê? Porque senão dá uns bichinhos lá, as cáries. Então tudo isso é conhecimento que foi levando um melhor comportamento moral, de procedimento, usarmos melhor a nossa responsabilidade para melhorarmos a nossa vida individual e coletiva. Porque se eu já sei disso, aí eu cuido bem dos meus dentes e tal, não vou educar o meu filho com relação a isso. Não vou deixar ele aprender sozinho depois que ele completar 18 anos, deixa ele ser criança, né? Vamos deixar ele ser criança. Aí, quando ele tiver 18 anos, ele vai procurar escola, né? Ele vai procurar uma casa religiosa para aprender princípios religiosos. Depois que ele completar 18 anos, ele vai aprender. Não é assim. A educação da nossa liberdade deve começar desde a barriga da mamãe, desde cedo. A gente já começa a educar a criança, para que ela seja um cidadão melhor, uma mulher e um homem de bem. É isso que os compêndios, a doutrina filosófica e religiosa e científica do mundo está ensinando para a gente. A educação é base, começa desde o útero. Tá? Muito bem. Uma das tribulações que nós temos lidado ultimamente é a tribulação com relação a um elemento que é a base da nossa vida. Chama-se água. Né? A água, com licença, é um elemento essencial à nossa vida, não é mesmo? 70% do nosso planeta é água, mais ou menos 70% do nosso corpo é água, nas crianças chega a ser 80%, né? Bebezinho. E é uma das coisas que a gente está lidando com tribulações devido ao nosso progresso com relação à água. Antigamente, morria-se muito por conta da água contaminada. Não existia água potável, o pessoal pegava água no ribeirão lá e bebia. Igual os animais, vivendo na natureza. E a gente adoecia e morria. Hoje em dia, por semana, morrem cerca de mais de 30 mil crianças por conta de falta de água potável no mundo. Então, o elemento água, ainda como outros elementos, a gente tem que tratar como algo sagrado, muito importante. Né? E nós estamos tendo problemas com relação à água. Nós estamos no país da maior biodiversidade do mundo. Sabe qual é? Brasil. Você mora no Brasil? Bata no peito assim, eu sou brasileiro. A água é um elemento que nós temos muito no nosso país e nós devemos cuidar muito bem dela. É um dos maiores patrimônios que nós temos. Os nossos médicos, psiquiatras e médicos, eles que estudam essa área, né? Eles falam, Dr. Vasconcelos é um deles, que tem um canal sobre isso, um psiquiatra, ele fala o seguinte, que nós deveríamos tomar água em jejum. Primeira coisa que a gente deveria fazer quando a gente acordasse, fazer a prece, que a gente aprende também no Espiritismo, né? Fazer a nossa oração, agradecer a Deus, ô Papai do Céu, obrigado por mais um dia. Toma um copo d'água. Tome um copo d'água em jejum. Né? Primeira coisa que a gente deve fazer. Por quê? Porque nós passamos algumas horas dormindo e o nosso corpo desidratou um pouco. Nós estamos levemente desidratados. E a desidratação é perniciosa para o nosso organismo. Por isso que nós devemos tomar água durante todo o dia. E qual a quantidade de água que nós devemos beber? Mais ou menos, dependendo da idade, criança bebe menos, idosos bebem menos, mas em média 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Para quê? Para manter o nosso corpo ativo, o nosso cérebro funcionando. A falta, uma leve desidratação, olha que o nosso cérebro é composto de 75% de água. O nosso olho, a nossa córnea é composta de 90% de água. Então, se nós não estivermos bem hidratados como deveríamos, nós começamos a ter problemas. Problemas de que tipo? Com relação à concentração,
TDA, né? Transtorno do déficit de atenção, muitas vezes causado por desidratação. Temos um rebaixamento cognitivo. Pesquisas já provaram que pessoas bem hidratadas, quando fazem cálculos, etc., têm uma performance 14 vezes superior àqueles que não estão bem hidratados, né? Então, toda a água, ela funciona, é um nutriente que funciona no nosso corpo. E nós precisamos repor. E cerca de 30% da população mundial hoje é desidratada. Ah, eu estou com enxaqueca. Beba água. A água é o primeiro tratamento indicado para casos de enxaqueca. Às vezes a pessoa está desidratada. A gente foi procurado agora por conta dessa fitoterapia, né? Fitoterapeuta, etc. A pessoa chegou para mim, olha, minha mãe está com pedra nos rins. Pedra nos rins, tal. Falei mesmo. E ela já é idosa, tal. Tá bom. Tem alguma plantinha, algum chá que eu poderia dar para ela? Falou, olha, eu vou pensar. Aí pensei e falou, você está com os exames dela aí? Falou, tô, me manda, por favor. Ela me mandou. Aí eu estudei e descobri que o chá, um dos chás, eu não vou falar o nome, porque se eu falar o nome, existem 3, 4 plantas iguais a ela, mas tem o nome científico. Eu falei, olha, existe o nome da planta tal, ela é muito bom para pronunciar, só que tem um porém. A pedra nos rins não pode ser superior a 6 milímetros. Se for superior, não dá. Pode causar um transtorno para sua mãe. Agora, tem uma coisa que faz muito bem. A água. 80% dos casos de problemas de pedras nos rins resolve com água. O primeiro tratamento que o médico vai mandar você fazer é a água. Tome água. Aumente o volume de água, porque provavelmente ela vai evitar que novos cálculos se formem e expelir aqueles que porventura estejam por ali, né? A água pode resolver, e resolve em 80% dos casos, sem ter que tomar remédios, né? Então você vê que as pessoas que tomam água, estão bem hidratadas, evitam. Tem um rim funcionando perfeitamente. O estômago, as mucosas, o cérebro, a pressão arterial equilibrada. Muitas vezes a falta de água promove problemas de pressão, a baixa pressão. A hipotensão muitas vezes é causada por desidratação. A pessoa está lá se sentindo mal, se sentindo assim, me dá um sal aí. Não, água. A pressão está baixa, água nela. A recomendação não é sal, é água. Mas também tudo em desequilíbrio faz mal, não é? Aristóteles nos ensinou lá antigamente, né, o importante é andar no equilíbrio, reproduzindo até os ensinamentos lá da China, né, de Confúcio, etc. Importante é andar equilibrado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é isso? Esse da mediania, o equilíbrio. Na água também. Beber água demais faz mal? Faz. Chamada hiponatremia. O que é isso? Aumenta a concentração de água e vai diminuir a concentração do sal nas células, na corrente sanguínea, e isso provoca distúrbio. Então, se nossos rins, por exemplo, eles têm a capacidade de filtrar 2 litros de água por hora, no máximo. Tem gente que faz isso, bebe 3, 4 litros em 1 hora. O que acontece? Vai para o hospital, quando não desencarna. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Saber utilizar a nossa liberdade. Mas como é que eu vou saber se eu não conheço? Por isso que o progresso moral, muitas vezes, ele vem atrás. O progresso intelectual, ele vem antes. Alguém foi descobrir o tal. É mesmo? Não sabia. Aí eu sei, agora eu vou tentar fazer melhor. Vou beber mais água, vou me hidratar mais, evitando uma série de problemas de saúde. Bom, mas tem uma outra coisa que nós devemos... O nosso progresso, o nosso adiantamento está causando uma outra tribulação com relação à água. Vocês já devem ter ouvido falar. 2 anos atrás começaram a ser divulgados estudos mais consistentes, chamado do plástico na água. O plástico na água. O que é isso? Tudo que é plástico vai se dissolvendo. O oceano já está cheio de plástico. Os peixes já têm
plástico nos seus organismos. O ser humano já tem plástico no seu organismo, sua corrente sanguínea, no seu coração, etc. Já foi identificado plástico na placenta. Por que isso? Porque nós estamos utilizando o plástico e fazendo o que com o plástico? Jogando na natureza. E ele vai bater nos oceanos, vai bater nos mananciais. Nós coletamos essa água e servimos na nossa casa. Então, a água que nós tomamos em casa, ela está rica em minerais e tal, e tem plástico na nossa água, nos nossos alimentos, no ar, principalmente nas cidades mais populosas, poluídas, etc. Respiramos também plástico. O estudo mostra mais ou menos o seguinte: cada ser humano, em média, está absorvendo um cartãozinho daqueles de crédito, aqueles cartãozinho de plástico, por semana. Os estudos já estão começando a... O que isso vai ocasionar nos nossos organismos? Está sendo estudado, tem algumas pesquisas já divulgando aí. Pesquisem, tá? Mas ainda é inicial. Mas, com certeza, a inflamação no nosso corpo, pulmões, problemas respiratórios, com certeza vai surgir. Com certeza. Mas isso é uma tribulação devido ao nosso adiantamento tecnológico. Mas nós devemos agora pensar como nós devemos evitar isso. Como nos evitar? Diminuindo plástico na nossa vida. É uma das ações que nós podemos fazer individualmente. E coletivamente, as organizações, os governos, os centros de pesquisa que têm poder de decisão, organizar-se para ver o que podemos fazer. De uma maneira que evitemos, vamos dizer assim, as consequências negativas do progresso. São as tribulações que podem ocorrer. Tá? Muito bem, com relação à água, qual é o principal local onde nós bebemos água com microplástico? Adivinhe. Na garrafa de água mineral. Primeiro lugar, água mineral em garrafa plástica. É o primeiro lugar, onde tem mais. Segundo lugar, frutos do mar. Obviamente, né, que os plásticos estão batendo no mar, etc. Tem ilhas que estão sendo formadas, pedras que estão sendo formadas de plástico nas montanhas, por conta disso, está no ar, né? Estão vivendo a era do plástico, a era glacial, a era não sei o quê, agora a era do plástico, do microplástico, do nanoplástico. Como vamos fazer para nos livrar dele, diminuindo o plástico? Existem filtros, nosso filtro filtra? Não filtra. Não filtra. Pode até diminuir um pouco, mas não filtra totalmente. Existem métodos que estão sendo estudados para diminuir o microplástico nas estações de tratamento de água? Existem, já estão sendo estudados, alguns já estão sendo patenteados, mas a escala disso aí ainda é muito ínfima. Estão sendo descobertos agora, diversos métodos estão sendo divulgados aí, estão sendo pesquisados e alguns já estão sendo patenteados. Inclusive tem um brasileiro aí que ganhou um prêmio no concurso de tecnologia voltado à área de ecologia lá na Europa, tem um ano, 2 anos atrás, e ganhou um prêmio que inventou um equipamento que coletava a água desses reservatórios de tratamento de água e despoluía, tirava o microplástico. Né? Um brasileiro, um estudante brasileiro, bacana, né? Então, queridos, é isso. Nós trouxemos essas reflexões hoje para pensarmos a respeito da nossa vida em sociedade, do nosso progresso, tantas coisas boas que ele nos traz, mas também traz algumas coisas que a gente tem que lidar, para que ele sirva à humanidade sem causar nenhum mal. E isso só se vai se dar com o conhecimento, com os estudos. Por isso que nós devemos nos educar, aprender, ter acesso à comunicação. Olha só, hoje em dia a gente tem acesso à comunicação, conseguimos falar com tantas pessoas, às vezes a gente não conversava antes em sociedade, a gente tem condição de acessar essas informações. Olha que maravilha! Né? Então, agradecer a Deus, sobretudo, a Jesus, nosso amado Mestre, e a vocês também, nossos irmãos e irmãs da humanidade. Paz e bem a todos.